Boa noite, paz a todos e a todas. Tudo bem com vocês, gente? Como tem passado? Gente, eu estou há um ano, né, aqui no canal. E eu acho que poucas pessoas conhecem, né, a história da Isolina. E hoje eu gostaria de contar um pouco para vocês sobre a minha vida sentimental. Gente, eu tenho conversado com muitas mulheres que estão passando pelo mesmo que eu passei e eu tenho dado meu testemunhos, né? O meu testemunho para elas e Deus tem me incomodado para falar sobre isso, porque às vezes tem pessoas que estão precisando ouvir o que aconteceu na minha vida. Gente, eu não lembro bem quantos anos eu tinha, devia ter uns 24 anos. Eu conheci uma pessoa e essa pessoa, ele tinha. Eu me apaixonei por ele apaixonou por mim e nós fomos morar juntos. Nós namoramos um ano mais ou menos e fomos morar juntos. Mas nesse tempo, uns 2 anos após isso, eu me converti. 1 ano e meio, 2 anos, eu me converti. E um dia eu fui para a igreja, né? A gente teve um jantar de casais, onde levei ele para a gente participar. E nisso, quando nós estávamos sentados à mesa, a pastora veio indo de mesa em mesa e chegou na nossa. Aí ela veio conversar, perguntar um pouco sobre a nossa história. Eu falei que a gente não era casado, nós não éramos casados, e ela disse assim: ah, mas eu faço o casamento de vocês. Aí eu falei pra ela assim: eu só tô esperando ele se separar pra gente se casar. Na hora a pastora virou e falou assim: mas eu não faço casamento de divorciado na minha igreja. Porque eu não concordo de fazer um voto para um casal e depois fazer o mesmo voto com a mesma pessoa, casando com outra. Gente, aquele dia foi um jogar de água fria. Por quê? Porque eu esperava ouvir dela que ela ia fazer o nosso casamento. Pensa, eu tinha uma filha que não era dele, mas que ele tratava como filha dele, e eu estava grávida, até então de poucos meses. Quando ela falou isso, gente, foi um jogar de água fria sobre a minha vida, sobre o meu relacionamento. E eu falei: meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu me separo? Eu com uma filha que é apaixonada pelo pai, que chama ele de pai, e agora grávida, como? Não tem como, não tinha condições, né, de eu fazer aquilo. Mas desde aquele dia, eu confesso para vocês que eu não tive mais paz nem sossego. Eu fui para casa incomodada, eu fiquei incomodada, eu creio que eu não fui mais a mesma mulher para ele. E, nossa, gente, eu lembro que a gente viajou para a praia e ali eu não conseguia, sabe, ser a mesma pessoa. E homens, você sabe que eles sentem, né? E ele viu que eu estava diferente. Mas até aí tudo bem. Eu tive o meu filho, o Arthur. Quando foi um dia, nós tivemos que mudar de bairro, e nesse outro bairro tinha a mesma denominação no qual eu ia, e eu comecei a frequentar essa outra igreja, né? Mesma denominação, mas uma outra igreja em outro bairro. E um dia, gente, eu me arrumei para ir para a igreja no culto pela manhã, e eu cheguei nessa igreja e sentei. Vocês já tiveram essa sensação de que parece que só tem você e o pastor dentro da igreja? Pois é, exatamente a sensação que eu tive. Que era só eu e aquele pastor ali. E Deus começava a falar comigo que meu corpo era templo do Espírito Santo e que eu não estava usando ele da forma correta. E aquilo eu comecei eu fui abaixando, diminuindo. Quando eu olhei, eu estava ajoelhada no chão, em lágrimas, e falando: meu Deus, eu preciso tomar uma atitude, porque essa não é a vida que o Senhor quer para mim.
E mais, antes disso, entre a vez que a pastora chegou perto de mim e me falou, até chegar esse dia que o Espírito Santo de Deus falou de forma clara comigo, Deus tinha um dia, eu ajoelhei para orar, Deus me pediu para orar pela restauração do casamento do pai do meu filho. E eu fui falar, não, Deus, eu quero uma confirmação. Como assim eu vou orar pela restauração do casamento de uma pessoa que eu estou com ela? Deus falou, você vai orar. Aí Deus confirmou e aquele dia da confirmação eu comecei a orar, colocando o casamento dos dois, orando, falando, Deus, o Senhor vai restaurar. E eu falava, Deus, mas e os meus filhos? Deus falava comigo, eu cuido deles, mas você vai orar para a restauração desse casamento. E eu, sabe, tudo bem. O que eu fiz? Obedeci. Comecei a orar pela restauração do casamento dele. Fui orando, orando. Mas voltando lá atrás, desde o dia que eu ouvi essa pregação, onde o Espírito Santo de Deus falava ali comigo de forma grande e poderosa, eu voltei para casa, hoje eu não conseguia mais nem deitar na mesma cama que ele. Eu deitei, mas colocando meu filho no meio, porque hoje eu não conseguia nem mais encostar nele, de tão incomodada que eu estava. E foi passando, um dia ele chegou perto de mim e me perguntou o que estava acontecendo. Eu tive que ser sincera para ele. Eu falei, não dá mais. Não é essa vida que Deus quer que eu leve. E a partir de hoje eu estou me separando de quarto. Eu vou pro quarto da minha filha e você fica aí dormindo com o Arthur. E ele virou uma fera e falou que ele ia sair de casa e começou a falar que eu estava com outro homem, que era por isso que eu tinha deixado ele. E aquilo ali, gente, eu sofrendo horrores, ouvindo aquilo ali todos os dias, mas eu falei, Deus, o Senhor é comigo. Se o Senhor me chamou a obedecer, o Senhor tem propósito e eu não vou voltar atrás. E falando, até que um dia ele pegou as coisas dele e saiu de casa. Na época nós tínhamos um restaurante juntos e ele foi ficar nesse restaurante e eu fiquei na minha casa. E mesmo assim ele desconfiando, até que eu não sei se foi permissão de Deus, mas eu creio que foi, surgiu uma hérnia nele e ele teve que fazer uma cirurgia e não tinha ninguém que cuidasse dele até então. E a minha filha, né, que era apaixonada por ele, falou, mãe, pode deixar que eu cuido do paizinho. Eu falei, então tá. Então você vai cuidar dele porque eu estou trabalhando. Aí ele voltou para dentro de casa e a minha filha cuidando do pós-cirúrgico dele. E nisso, um dia ele sentou perto de mim para conversar e eu fui esclarecer para ele. Ele foi e falou assim, você não me deixou por causa de ninguém mesmo? Eu falei, não, eu te deixei por obediência a Deus. E ele foi e falou comigo assim, eu estou começando a entender. Eu falei com ele, entenda só uma coisa, se hoje Deus me pedisse o Arthur ou a Letícia, eu entregaria para ele. Eu te entreguei. Eu decidi me separar para fazer a obra do Senhor. Porque até então, a igreja que eu estava, se você tivesse amaziado, né, morando junto, você não podia fazer a obra de Deus. E eu sempre tive sede em fazer a obra do Senhor. E eu fui e falei para ele, eu falei assim, eu te deixei, porque eu precisava trabalhar para o Senhor, eu não podia dar mais tempo para Deus. E nisso ele entendeu e tudo, aí nós desfizemos, né, o restaurante acabou, ele foi embora, ele sumiu, porque eu acho que ele ainda ficou meio que chateado, né, mesmo assim não querendo entender, mas respeitou e sumiu. Um dia, e meu filho, gente, quando ele saiu de casa de verdade, que o meu filho não podia ver ele mais, né? Não estava nem no restaurante que era próximo, meu filho chorava, gente. Eu chegava do serviço, meu filho estava chorando. Eu deitava e dormia com ele soluçando e aquilo ia me incomodando. Deus me dá a palavra para eu falar para o meu filho sobre o que aconteceu. Aí um dia eu cheguei do serviço, sentei, ele sentava na cozinha comigo, que eu colocava ele para descascar o alho, para ficar ali pertinho de mim. Eu fui o dia inteiro pedindo ao Espírito Santo que me desse um direcionamento e Deus falou comigo e eu falei para ele, filho, vamos sentar e conversar? Deixa eu te falar uma coisa, você ainda está muito pequeno para entender isso, mas eu e seu pai, nós não éramos casados, nós morávamos juntos. Então todas as vezes que a mamãe ficava com o papai, a mamãe crucificava Jesus na cruz, sabe por quê? Porque quando a gente peca é como se a gente estivesse ali crucificando Jesus novamente na cruz. Gente,
Aquilo foi um bálsamo no coraçãozinho daquela criança de 4 anos de idade. A partir daquele dia, nunca mais meu filho me perguntou nada. Ele sentiu saudade? Sentiu. Ele sofreu? Sofreu, mas ele não me perguntou mais. E ele começou, sabe, até a mudar, ser uma criança diferente. Porque quando eu vi ele pedir, eu chorava, chorava, chorava. A minha filha também, depois que eu fui descobrir que ela sentiu muito, ela chorou muito, mas aí ela já estava mocinha, às vezes chorava, né, mais escondido. Mas aquilo ali serviu de bálsamo, sabe? E eu decidi trazer isso aqui porque as mulheres, tem muitas mulheres que às vezes vêm me perguntar e eu falo para elas, gente, entendam, eu não estou aqui dando meu testemunho e falando para você para fazer o mesmo, amém? Porque a forma que Deus trata comigo não é a forma que Ele vai tratar com você. Deus, hoje eu consigo entender que Deus só permitiu aquele homem entrar na minha vida até então porque eu não era evangélica, eu não, tipo assim, eu fui criada no lar evangélico, mas eu estava no mundo naquela época, né? Eu não estava servindo a Cristo. Eu creio que Deus permitiu ele entrar na minha vida porque Deus tinha um propósito exatamente da restauração do casamento dele. Porque se ele tivesse com uma outra mulher, essa mulher não teria a sabedoria que eu tive. E acredite que não fui eu que causei a separação dele, mas eu fazia aquele homem enxergar aqueles filhos com amor e carinho, a enxergar aquela ex-mulher com amor e com carinho, sabe? Isso eu vi tudo o plano e o propósito de Deus na minha vida, em relação à vida daquele homem. Um dia eu estava na cidade, eu ia pegar um ônibus para ir trabalhar, que eu pegava 2 ônibus, e eu parei num ponto no centro da cidade e eu encontrei com um filho dele. O filho dele virou para mim e falou assim, Lina, eu vou te dar uma notícia, eu não sei se é boa ou se é ruim para você. Eu falei, diga. Ele foi e falou assim, meu pai e minha mãe voltaram. Gente, eu fiz um papel de louca, que eu dei um glória a Deus tão alto que todo mundo do ponto olhou assim pra mim e disse, ah, a louca tá ali. Aí eu falei pra ele aqui, você sabia que eu sempre, Deus me incomodou e eu já estava orando por um tempo pela restauração do casamento dos seus pais. Então hoje o que você está me falando é resposta de Deus. E eu fiquei numa felicidade tão grande e eu quero que você entenda, como eu já disse, eu não sei se o seu propósito é o mesmo. Mas se você também estiver vivendo com essa dúvida no seu coração, peça o Espírito Santo direcionamento, que assim como Ele me deu, Ele vai te dar. Eu não sei qual que é o seu lado, se você é o lado da ex-esposa ou se é o lado da atual esposa. Se você é a ex e Deus já te falou que vai restaurar o seu casamento, você teve confirmação de Deus, ore por isso. Porque Deus pode sim fazer, porque aquela mulher, de repente, ela já nem acreditava mais que o casamento dela pudesse ser restaurado. Mas Deus permitiu uma Isolina entrar no caminho daquele homem para que orasse, para que Deus restaurasse o casamento dela. Porque eu não consigo ver isso de forma diferente, gente. Eu creio que a passagem dele pela minha vida foi para isso. Ah, e o seu filho? Meu filho foi bênção de Deus na minha vida como tem sido. E aí eu te falo mais, Deus tem cuidado dos meus filhos da forma que Ele falou que Ele ia cuidar. A minha filha hoje é casada, é uma pastora, casada com um pastor. Graças a Deus. O Arthur tá aí, um rapaz com 24 anos também, bênção de Deus na minha vida, sabe? E eu tão somente creio, os meus filhos são bênçãos, porque valeu a pena obedecer, ouvir a voz do Senhor e obedecer. Então, quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, obedeça, porque Deus tem algo de tremendo para fazer na sua vida. E eu vou te dizer, Deus é Deus que restaura casamentos. Deus é Deus que restaura alianças. E eu sou prova viva disso. Não aconteceu comigo, mas Deus me usou para orar para a restauração desse casamento. E eu creio que Deus pode restaurar o seu. Amém? Se você gostou desse testemunho, se você gostou da minha história, não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar essa mensagem, que pode ter muita mulher sofrendo, tanto de um lado quanto do outro, indecisa se deixa ou se não deixa, e a outra esperando um posicionamento desse ex-marido
E Deus, Ele pode te usar de forma grande e poderosa. Amém? Deus abençoe sua semana e que o Espírito Santo de Deus venha te trazer grandes revelações durante essa semana.